Olá, sejam muito bem-vindos para mais um programa Culturando. Eu sou Rosa Familiar e você está na InforTV 106.3 FM. E porque estamos em março, o mês da poesia, a Poesia à Mesa em São João da Madeira decorre de 1 a 21 de março. Esta é a 22ª edição do Festival de Poesia à Mesa São João da Madeira e celebra os 50 anos do 25 de Abril, homenageando a poesia da resistência contra o regime do Estado Novo. Ari dos Santos, Fernando Assis Pacheco, Manuel Alegre, José Fanha, José Jorge Letria e Maria Teresa Horta são os poetas evocados em diversos palcos e locais de São João da Madeira, entre os quais restaurantes, fábricas, mercado, escolas, farmácia e centro de saúde, entre outros. Fernando Tordo, Paulo de Carvalho, André Gago e Alice Neto de Souza são os nomes fortes desta edição de 2024 Poesia à Mesa aqui em São João da Madeira. Esta semana deixo-lhe como sugestão, e que não deve faltar, agende já, Mercado de Poesia e Arruada Poética no dia 16 pelas 10 horas. Poesia no restaurante Fênix, onde pode jantar com a presença de José Fanha, o comissário da Poesia à Mesa aqui em São João da Madeira. A tertúlia dos poetas sanjoanenses no dia 14 às 18h30 na Biblioteca Municipal e, claro, o serão poético que todos aguardam sempre com muito entusiasmo, Fernando Tordo e José Fanha pelas 21h30 na Casa da Criatividade. A noite mais aplaudida da Poesia à Mesa é sem dúvida o serão, conta com a presença do músico Fernando Tordo, compôs músicas a partir das letras do poeta José Carlos Jari dos Santos, sendo a mais conhecida do grande público a Tourada, que faz alusão ao decrépito regime do Estado Novo e venceu o Festival da Canção em 1973. Num serão informal e mágico, a música e a poesia ganham forma pelas mãos e voz dos ilustres convidados. Vale bem a pena estar presente, a gente, porque tem aqui muitos dias para viver a poesia à mesa aqui em São João da Madeira, no dia 21, em especial, que é o Dia Mundial da Poesia. Paulo de Carvalho é esse que vai dar vida no próprio Dia da Poesia, dia 21 de março, pelas 21h30, a não perder na Casa da Criatividade. São algumas das sugestões do Culturando, mas pode sempre consultar o programa do Festival de Poesia à Mesa e desfrutar de tudo aquilo que é oferecido neste ano 2024. E hoje aqui estudo para me fazer companhia, conversar comigo sobre o Pêndulo, este livro que tenho aqui comigo e que já estou quase, eu acho que já passei meio. Tenho a Elizabeth Pinho, que nos vai falar dos seus livros, da sua literatura. Ela tem nada mais, nada menos que 4 livros aqui em cima da mesa para nos mostrar, mas este é o seu último livro e é uma história bastante interessante. Olá, Elizabeth, bem-vinda ao Culturando. Como é que foi esta viagem aqui até São João da Madeira? Uma estreia aqui nos nossos estúdios, por isso bem-vinda. Obrigada. E como é que correu? Obrigada, Rosa, obrigada pelo convite. A viagem correu muito bem, sem percalços. Tive ali uma pequena complicação ali a estacionar, mas nada que não se resolvesse, e ainda bem que aqui estou. E estás aqui muito bem para falar de escrita. Como é que surgiu a escrita na tua vida? A escrita surgiu na minha vida em 2017. Eu sempre fui uma pessoa que gostei muito de ler, eu leio desde miúda, mas escrever nem por isso. Em 2017 eu estava a fazer uma formação de espanhol e nos intervalos começava a escrever alguns textos. Tinha um colega meu que fazia a formação comigo, que começou a ler os textos e ele é escritor, ele é poeta, e ele disse-me que eu até tinha algum jeito e desafiou-me a escrever um livro. Ele dizia que os textinhos era para a escola primária, que eu já era uma mulher e, portanto, que as mulheres escreviam romances. E surgiu essa ideia. Inicialmente, eu refutei a ideia, porque eu achava que escrever um livro com tantas páginas era algo que eu jamais seria capaz de fazer, mas a ideia começou ali a fazer moça na minha cabeça e um fim de semana eu resolvi pegar em alguns textos, aproveitei-os e comecei a escrever então Se Houver Uma Próxima Vez. Mostrei-lhe, eu imprimi, acabei o livro e eu escrevi em 3 semanas. Imprimi em folhas A4, como estas que eu tenho aqui, pus-lhe uma capa de argolas e entreguei ao meu colega e disse: está aqui o livro, não me chatei, já escrevi. Porque ele dizia que uma mulher, ele dizia e ele ainda continua a dizer, uma mulher para se sentir realizada tem que escrever um livro, plantar uma árvore e ter um filho. Eu já tinha um filho, já tinha plantado uma árvore na escola e portanto faltava o livro. Eu dei-lhe o livro e disse: está aqui, não me chateis, já está o livro escrito. Resultado, achavas tu que nunca mais ias escrever, era tipo cumprido. Exatamente. Está cumprido, propósito,
não escrevo mais. Exatamente. Mas continuaste a escrever. Sim, porque depois, entretanto, ele disse-me que andar a ler isto nas folhas que eu lhe tinha dado não era muito cómodo, se eu tinha em suporte digital. Eu tinha suporte digital, dei-lhe a pena e ele enviou o suporte digital para as editoras. E pronto. E, entretanto, as editoras, passado um tempo, começaram a contactar-me, que queriam editar o livro. Eu acabei por assinar contrato com uma editora, as coisas não correram muito bem e eu rescindi o contrato antes do livro sair. Mas, entretanto, eu já tinha dito a uma série de pessoas que tinha escrito um livro. E elas, então, o livro quando é que sai? Então, o livro quando é que sai? Eu disse, bem, agora o livro vai ter que sair. Então, foi uma gráfica lá em Ovar, levei a dita pen e, olha, tem aqui um livro, por favor, transformem-me isto em algo que se possa ler. E já agora, já que estamos com esse primeiro livro, mostra lá para casa, é o livro Se Houver Uma Próxima Vez, é o primeiro livro de Elizabeth, tem uma capa interessante, é matemática de amor? Mais ou menos. Todas as capas, há duas coisas que há em comum nas capas dos meus livros. São uns lacinhos, não é? Também. Sim, todos. Este aqui tinha um lacinho lilás, que era da cor do vestido da menina, mas elas são todas feitas de raiz e são pensadas para serem as capas dos meus livros. Portanto, estas imagens, daqui a 20 anos, elas só vão ser associadas às capas dos meus livros. As editoras trabalham muito com banco de imagens, mas isso para mim era alguma coisa que me fazia alguma confusão. Mais tarde, a imagem que serviu de capa do meu livro ser, sei lá, uma publicidade qualquer. E então, sempre que eu escrevi um livro, eu falava com o Luís, que é o pai desta menina que está aqui, da Vanessa. Ele é fotógrafo, não é profissional, mas é como se fosse. E disse-lhe, Luís, tenho uma capa de um livro para fazer, vamos? E ele disse que sim. Expliquei-lhe mais ou menos o que é que queria da capa e depois ele deu asas à imaginação e lá conseguimos construir as capas. A escrita começou de criança? Não. Começou já adulta? Não, foi em 2017. Não houve aqui um incentivo, por exemplo, quando eras criança na escola, não gostavas de escrever? Gostava, mas sei lá, acho que na altura eu queria mais brincar do que propriamente dedicar-me à escrita. Ler, sim, ler, eu sempre li muito. Mas escrever não era nada que eu tivesse aquela coisa que toda a gente diz, eu desde miúdo que escrevo. Não, isso só foi mesmo em 2017. E pronto, e depois a partir daí eu vinguei-me pelos anos todos que não escrevi logo 4 de uma assentada. E continuas a escrever. E para sabermos um bocadinho mais da Elizabeth Pinho, ela nasceu a 28 de abril de 1975 em Ovar. É licenciada em Direito, estreou-se na literatura com o livro Se Houver Uma Próxima Vez, que acabou de falar, e em 2018, ao qual se seguiu a Ampulheta em 2019. Ou seja, tu continuaste logo de imediato, no ano a seguir, isto começou, o entusiasmo foi... Sim, este livro ainda estava na gráfica, e eu já estava a escrever outro. Sim. As ideias depois... E a Ampulheta? É a mesma temática? Não. Mudamos aqui de tema. Os livros são todos diferentes. Apesar de todos terem por base uma história de amor, uma ou mais do que uma história de amor, eu quero que cada um conte uma história diferente. Aqui, o Se Houver Uma Próxima Vez é um livro um bocadinho mais carnal, uma história mais carnal. Ela é médica legista, ele é jornalista e também é escritor de contos eróticos. E encontram-se. Ela acha que ele só quer falar com ela por causa de algo que ela fez no passado e tenta sempre afastar-se. A Ampulheta é uma viagem pelo tempo. Até o próprio nome e como tem aqui na capa, a ampulheta que mede o tempo, é uma história entre o passado e o presente, entre os amores que vêm de uma vida passada e se é que esses amores que vêm de uma vida passada vão estar na nossa vida no futuro. O Depois do Fim, não sei se quer já falar neste, o depois já do vou embalada. Sim, o Depois do Fim surge logo de seguida, não é? Sim, eu escrevi este em 2017 e editei em 2018, este eu escrevi em 2018 e editei em 2019, este escrevi, o Depois do Fim, comecei em 2019, em setembro, e depois editei em 2020. E esse Depois do Fim, que temática é que temos? Este também é uma história de amor, mas aqui a ideia é a luta contra o preconceito. Eles conhecem-se numa câmara de gás, em Auschwitz, e depois vão desenvolver uma história de amor, mas aqui é um amor platónico. E aqui eu quero deixar a ideia de que o que é que acontece depois do fim. Se alguém nos falhar, o que é há para lá do fim? E tem um fim muito dramático, muito pesado. As pessoas que o leram, algumas, a grande maior parte, chora baba e ranho. É por isso que esse livro tem essa capa escura? Também.
Eu aqui, o que eu queria realçar... Não sei, podemos mostrar lá para casa, o título tem o depois a preto, não é? Do fim é que vem o azul, e a capa toda só tem o azul. E tem aqui o lacinho azul. O lacinho azul, não é? Há aí alguma violência? Emocional, muita. Não no sentido de haver aqui violência física, nem nada. Emocional, porque as pessoas que o leem acabam por chorar. Eu, se calhar, o livro é um livro muito linear, tem um final muito dramático e se calhar o fim é que é talvez violento, mas não, violência nesse aspecto, de ser um fim pesado, um fim triste, mas é um fim que eu acho que faz as pessoas pensarem. E são 3 livros aqui já editados, mas hoje interessa-nos muito saber um pouco mais da Elizabeth Pinho e saber sobretudo deste último livro, O Pêndulo. O Pêndulo é que nenhum segredo é eterno e fala de segredos. Nós vamos querer saber um bocadinho, se calhar não nos vai contar nada, não nos vai dizer quais são os segredos, e eu que estou a ler, já vou ler a meio, estou curiosa, muito curiosa por saber quais são os segredos, mas posso-vos dizer que vale bem a pena porque é um verdadeiro mistério. A cada página que passa, nós estamos sempre a pensar o que é que vem a seguir. Está muito bem conseguido. Mas a Elizabeth participou em diversas coletâneas e antologias de poesia, ou seja, também existe aqui uma paixãozinha pela poesia. Elizabeth, tu trouxeste inclusive poemas aí escritos por ti, porque tens um poema que ganhou o 2º concurso de ficção nacional Cordel de Prata. Não. Este é o concurso Doutora Isabel da Câmara Municipal de Manteigas. Cordel de Prata foi este. Que está no livro, faz parte do livro, depois do fim. Não, este poema é um poema solto. Mas o que ganhou o 2º concurso de ficção nacional está no... Não, o que ganhou o 2º concurso de ficção nacional foi o livro. O poema é o concurso Doutora Isabel João... E trouxeste contigo? Sim, trouxe. Podemos ouvir um bocadinho desse poema? Eu sei que ele é extenso, se achares que não queres ler todo, pelo menos para as pessoas perceberem que a poesia também faz parte de ti. Começou a fazer. Então este poema não foi escrito só por mim, foi escrito por mim e pelo António Santiago e por isso é que ele se chama Escrito a Dois. A noite está fria, como eu. Não por causa da neve que cai lá fora, porque eu estou aqui, no aconchego daquela que foi a nossa casa, sentado à lareira, o teu lugar preferido. Atento ao crepitar das chamas, vem-me à memória os sonhos que tivemos. Abro uma garrafa de vinho, tinto como tu gostas, vermelho, como o sangue que me corre nas veias, vermelho como o amor que em tempos sentimos um pelo outro. A noite continua fria e eu continuo sozinha à espera de um milagre, à espera de te ver por entre as cortinas da minha janela romper na calada da noite, pisando com passadas suaves a neve que cobre o chão. Alguém bate à porta. Corro. Não és tu. Maldito vento que me induziu em erro. Maldito ramo das árvores que me deixou o coração em sobressalto. A noite está agora triste, melancólica e amarga como eu. Quero lavar o rosto e as lágrimas que incessantemente teimam em cair. Não adianta estar aqui. Tu não vais voltar. E a cama, a nossa cama, o meu novo refúgio. Os lençóis que carinhosamente tinha preparado para nós envolvem-me o corpo, acariciam-me a alma. Mas não são apenas lençóis, não és tu. O travesseiro ampara-me as lágrimas que continuam teimosamente a cair. São lágrimas de saudade. Saudade do calor do teu corpo. Saudade do brilho do teu olhar. Saudade do teu sorriso malicioso e inocente. Saudade das palavras que sussurravas com paixão ao ouvido. Saudade dos momentos mágicos que tivemos os dois. Saudade de ti, saudade de mim, saudade de nós. Embriagada pelo sono adormeço, deixando-me transportar pelos braços de Orfeu, suplico-lhe que me guie até ti. Aquele lugar tão nosso, até aquele lugar que juraste ia ser teu e meu. A noite continua fria, como eu. Sonho com aquele dia em que pela primeira vez os nossos olhares se cruzaram, em que pela primeira vez os nossos lábios se tocaram, em que pela primeira vez os nossos corpos vibraram. Sonho com aquele dia em que o meu pobre coração quase parou. Mais um duro golpe do destino, mas tu não estás aqui. E eu continuo à espera. E a espera dói, e sofro com ela. O tempo passa, as horas correm, os minutos voam, e eu continuo aqui, frio como a noite, à espera de um milagre, à espera de te ver transpor pela porta velha, de madeira ressequida e gasta, ressequida pelo tempo, gasta pelo sofrimento que os anos me impuseram. A noite já não está fria, porque o calor da tua lembrança aqueceu-me, porque o desejo de te ter invadiu-me, porque a esperança que sejas minha abraçou-me, e vou continuar aqui à espera, à tua espera, nem que isso leve a minha vida à toa. Espero, enquanto espero, deixo o meu lamento,
neste poema escrito a dois. Este foi o poema Escrito a Dois, um poema que ganhou o segundo lugar no 21º concurso literário Doutor João Isabel, é assim corretamente. Estamos com Elizabeth Pinho, aqui no Culturando, da Informédia Rádio 106.3, um programa que acontece todas as terças-feiras, das 20 às 21, com repetição à quinta no 106, por isso, se não conseguirem ver hoje, têm sempre uma oportunidade de verem à quinta-feira, ou então seguir-nos através das nossas redes sociais, a quem eu mando um beijinho muito grande às pessoas que nos vão acompanhando e que vão também, às vezes, deixando aqui umas mensagens no nosso Facebook, eu que nem sempre posso acompanhar. Elizabeth, falando um bocadinho de poesia, por que não um livro de poesia? Porque ainda não se proporcionou. Eu comecei a escrever pequenos textos, pequenos poemas, porque na altura em que eu lancei o Se Houver Uma Próxima Vez, a editora achava por bem que eu tivesse uma página que fosse diferente da minha página pessoal. E então, eu, para manter a página, até ter conteúdo sobre os livros, fui escrevendo alguns textos e fui publicando, então, alguns pequenos poemas. Livro de poesia, acho que ainda não tenho uma quantidade suficiente de poemas para compor um livro. Quem sabe, numa próxima vez, eu consiga editar um livro de poesia. Para já não está ainda nos meus planos, mas eu também não tinha nos meus planos escrever 4 livros e eles estão aqui. E em relação a esses 4 livros, existem todos para venda? Como é que as pessoas podem ter os teus livros? Pronto, este livro foi uma edição de autor e foi uma edição limitada, não existe mais. Já me perguntaram se eu não queria fazer uma reedição, mas eu para o reeditar eu teria que alterar aqui algumas coisas e isso seria estar a mexer naquilo que foi o meu primeiro livro e que eu escrevi de uma forma quase ingênua. E, portanto, ia estar a alterar a essência do livro e a essência daquilo que eu era naquela altura. Uma reedição, portanto, está fora de questão e os restantes estão à venda nas plataformas online, na Bertrand, na FNAC e na UC. O Pêndulo, neste momento, está esgotado, quer na UC, quer na Bertrand, mas ele será reposto e daqui a umas semanas teremos novamente o pêndulo disponível. Provavelmente está esgotado porque realmente a história é aliciante e as pessoas estão cada vez mais curiosas e vão passando a palavra, não é? E isso é muito bom para o escritor. Como é que tu te sentes com o feedback das pessoas que já o leram? Porque tens esse feedback constante, não é? Sim, eu tenho imensos comentários, as pessoas acabam de ler o livro e eu peço sempre às pessoas, e isso aconteceu em cada um dos livros, sempre que alguém lê, eu digo, leia, mas por favor, depois diga-me, mesmo que não esteja bem, aquilo que tenha gostado menos, diga-me, porque é assim que eu vou crescer, e é isso, eu vendo os erros, que eu vou aprender a não os fazer novamente. E as pessoas têm-me dado as opiniões, e elas têm sido todas boas. Há quem goste mais deste, há quem goste mais deste. Parece que agora, depois de lerem o Pêndulo, todos estão a dizer que este é o meu melhor livro. Eles são todos diferentes e eu gosto... Sentes que estás a evoluir nesse processo de criação? Sim, não é? Sim, nesse aspecto sim, porque este livro, apesar da história ser bonita e ser uma história que também deu algum trabalho, este superou este livro, mesmo a nível da estrutura, da própria estrutura da história, há muitos avanços e recuos no tempo. O início, a Violeta fala-nos no presente, mas depois o resto do livro é quase todo na terceira pessoa do singular. Eu às vezes até me esquecia, quando dava por mim, não é assim, volta a escrever. Mas sim, este livro está mais complexo. Eu costumo dizer que este livro, 90% é daqui e os outros 10% é daqui. Mas eu acho que não, eu acho que se calhar 60% é daqui e os outros 40% é daqui, porque eles todos são escritos com muito carinho e eu dou tudo de mim nos livros que escrevo. E para explorarmos um pouco o Pêndulo, vamos aqui tentar, entre aspas, arrumar os outros com os lacinhos. Porquê esses lacinhos? Porquê que colocas lacinhos de cores diferentes? As cores já percebemos que vão de acordo com a capa, mas porquê que todos eles têm um laço? Isso tem um propósito. Tem. Eu sou uma pessoa de afetos e eu gosto muito de abraços. E para mim um laço significa um abraço, porque nós para fazermos o laço temos que embrulhar, temos que amarrar as duas pontas da fita. E como os laços são abraços e como significam os afetos, representam para mim os afetos, e como todos os meus livros são sobre afetos, daí eu ter colocado um laço, e as cores dependem da história e da capa. Temos aqui capas que são pensadas para serem únicas,
não é? E com pessoas que existem, não são Exatamente. fotografias, são pessoas que existem. Sim. Falando do pêndulo, um bocadinho mais, porque este é o último livro, porque é um livro que estamos à espera que ele seja novamente reeditado, para termos aqui mais história para ler. Que livro é este? Como é que te surge esta história? Sei que tiveste que viajar até Penacova. Sim, Andamos aqui entre Ovar e Penacova, e Penacova, sim, não é? a história começa em Penacova. Na altura que eu comecei a escrever este livro, e também por influência do Luís, do autor das capas dos meus livros, havia muita moda de se tirar fotografias em locais abandonados. E eu andava à procura de locais abandonados na internet e deparei-me com o Hotel Palacete de Mondego. Porque não? Vamos lá visitar, vamos fazer uma sessão fotográfica. Lá fomos, o Luís não foi com ele que eu fui. Entramos no hotel e eu, a primeira ideia que eu tive, a primeira reação que eu tive foi, isto foi abandonado às pressas, porque ainda havia os currículos das pessoas lá no chão, havia faturas, havia camas, ainda havia algum mobiliário do hotel, e a ideia que eu tive foi, isto foi abandonado à pressa. Depois eu chego à parte do terraço, tem uma piscina, que está toda destruída, não é? Mas tem uma vista linda sobre Mondego. E eu pensei, como é que alguém, no seu juízo perfeito, abandona um hotel aqui no Monte da Senhora da Guia, no alto, com esta vista. E quando já vinha no carro a caminho de casa, comecei a investigar, escrevi Hotel Palacete do Mondego no Google, e o nosso amigo Google mostrou-me um incêndio que tinha acontecido em agosto de 2018. E eu vi os bombeiros lá arrastar as mangueiras, e depois comecei a pesquisar mais até antes da abertura do Hotel Palacete de Mondego. E descobri que, onde é agora o Hotel Palacete de Mondego, aquilo tinha sido lá um preventório. Que também é falado aqui no livro, não é? Também é, no fundo, aquilo que existe na realidade é explorado aqui. Exatamente. Acaba por ser um livro também educativo, não é? Que as pessoas ficam a saber um pouco mais do que existiu, do que é que havia ali antes, um pouco da história da localidade. Todos os livros, e este em particular, têm todos um bocadinho de realidade. Não são autobiográficos, nada disso, mas todos eles têm uma base real. E eu acho que pegar em coisas reais e transformá-las é mágico. E o que eu pretendo fazer é magia. A magia através da escrita. E então peguei na história do Hotel Palacete de Mondego, peguei no facto de ele ter sido um preventório e comecei logo ali a idealizar a história que depois acabei por escrever e que saiu no ano passado e que me deixa muito orgulhosa. Podemos assim ouvir um excerto, dar assim Sim. um bocadinho aos nossos ouvintes, pontos curiosos. Eu não sou muito boa a ler, gaguejo bastante, mas vamos lá. Ainda não me dei conta de gaguejares nada. Pronto, eu escolhi, para começar, eu escolhi aqui o primeiro excerto, é logo no início, e é a Violeta. A Violeta está a falar com o leitor e vou então passar a ler. A Joaquina, a pessoa que conheço desde que me lembro de existir, faleceu há precisamente 2 meses, em 7 de agosto. Faz hoje exatamente um mês que se procedeu à leitura do testamento. Prometi-lhe que um dia escreveria um livro sobre a nossa história de vida, uma vida feita de escolhas, segredos e instantes. Aqueles instantes capazes de virar tudo do avesso e que acabam por definir quem somos e o que queremos realmente. Facto é que cada um de nós é a soma de todos esses instantes, a soma de todas as pessoas que conhecemos, e são esses instantes que se tornam na nossa história. Um momento, um olhar, um toque, uma fotografia, um simples fio com um pingente esquecido num guarda-joias antigo, um relógio de pêndulo que atira os segundos contra o silêncio, um segredo guardado no mais secreto e obscuro lugar. Cada uma destas trivialidades tem o potencial de provocar efeitos para lá do que possamos imaginar. E num instante, tudo pode mudar. E a história que julgávamos aprisionada no tempo emerge à superfície como um submarino naufragado. O meu nome é Violeta de Sousa Viana, tenho 38 anos e uma longa bagagem que carrego desde muito nova. Nasci a 28 de abril, touro de signo, humilde de coração. Por ter nascido ao meio-dia numa pequena aldeia do concelho de Penacova, dizem os entendidos que tenho o leão como ascendente. Por isso, e apesar de tudo, ainda tenho a garra e determinação suficientes para agarrar estes próximos instantes sem vacilar e dar um final digno à minha própria história.
Amei alguém com todo o meu coração, com toda a minha alma, e esse amor mudou-me para sempre. E temos aqui um pouco do excerto deste O Pêndulo, Nenhum Segredo é Eterno, um romance de Elizabeth Pinho, que pode ser seu. Como, Elizabeth, como é que nós podemos ter este livro? Apesar dele neste momento estar esgotado, Sim, está esgotado. Há ainda a possibilidade de... Sim, ele está esgotado na UC e na Bertrand, mas na FNAC ainda está Ainda disponível. existem alguns sim. livros, não é? Eu também tenho alguns exemplares, muito poucos. Como é que podem, por exemplo, contactar a ti? Sim, Ter autografado? Sim, até através da minha página de Facebook ou de Instagram. No Facebook é Maria Elizabeth Pinho, no Instagram é Elizabeth Pinho só. Eu tirei o Maria. Podem sempre também ir ao Culturando, vão pesquisar e encontram lá também os links diretos para o Instagram ou para o Facebook da Elizabeth. Sim, e depois também por encomenda através da plataforma e da página da minha editora, da Cordel de Prata. E apresentações? Quem quiser estar mesmo com a autora, vai existir apresentações desse livro? Eu fiz uma apresentação em Ovar, no dia do lançamento, em novembro. Depois fiz aquela que foi a apresentação para mim mais importante, que foi em Penacova, em janeiro. E agora, no próximo dia 16, vou estar no Ponto de Luz, às 21h30, com o Ricardo e com a Diana, a menina que escreveu o meu prefácio. E quem quiser assistir, é só se deslocar até ao Polo da Biblioteca do Soto e teremos todos o gosto em recebê-los. E já que falamos do prefácio e da Diana, como é que surge prefaciar esse livro, uma vez que os outros não têm prefácio? Pronto, a Diana é uma pessoa muito importante. Eu costumo dizer sempre que os livros unem as pessoas e isto é um daqueles casos em que o livro uniu as pessoas. Quando eu editei o Depois do Fim, eu não fazia a mínima ideia que existia um Instagram para livros. Não fazia ideia que havia meninas que se dedicavam à leitura dos livros e depois a dar um parecer. Não sei como, acho que estava a ver o Instagram e apareceu-me a vida de Diana. E vi que ela era uma bookstagrammer, que lia livros e que depois fazia os comentários críticos. Contactei-a, perguntei se ela queria, até era de perto, ela é lá de Santa Maria da Feira, contactei-a, perguntei se ela queria ler o meu livro e se depois queria fazer um comentário. E eu disse-lhe logo, Diana, eu quero que seja absolutamente sincera, diga-me a verdade, não quero que vá fazer um comentário só porque eu lhe cedi o livro, não, eu quero que seja sincera. E ela adorou o livro, deu-me os parabéns, ficámos amigas a partir daí, conhecemos-nos lá no Polo da Biblioteca do Soto e a partir daí a nossa amizade, nesta roda viva que é à volta dos livros, foi crescendo e quando eu escrevi o Pêndulo, eu convidei-a para ser autora do meu prefácio. Achei que este livro tinha que ser diferente, este livro tinha que marcar a diferença e ela aceitou e eu fico muito contente. Eu gosto muito dela e se escrever outro livro, se calhar vou-lhe pedir novamente para escrever o meu prefácio. E tem um prefácio muito bom. Sim. Muito bom, já tive a oportunidade de o ler. Falando um pouco dessa capa, em especial desse título, porquê o pêndulo? Aqui o pêndulo tem duas conotações. Portanto, há o pêndulo, que é esta coisinha aqui que está no braço da Violeta, a capa representa a Violeta, que é aquilo que se usa para fazer a leitura da mesa radiónica, e o pêndulo aqui também é o relógio de pêndulo. O relógio de pêndulo aqui vai assumir uma importância muito grande. Eu não posso desvendar muito, e então, como o pêndulo podia usar estas duas ligações entre o pêndulo da mesa radiónica e o pêndulo do relógio de pêndulo, achei que era o título ideal. Também porque um colega meu tinha uma tatuagem de um pêndulo aqui e eu na brincadeira dizia-lhe, meu próximo livro vai se chamar O Pêndulo em homenagem à tua tatuagem. Pronto, e efetivamente escreveu, chama-se O Pêndulo, mas não tem nada a ver com a tatuagem dele. E a temática à volta dos segredos, não é? Esse livro anda todo ele à volta dos segredos. Como é que te surge a ideia de escreveres de algo que é tão normal na sociedade de hoje? Toda a gente tem segredos. Exatamente. Eu acho que toda a gente tem sempre um segredo assim pequenino que por seja, isso mesmo, por toda a gente ter um segredo, é que eu achei que este livro tinha que ser sobre segredos. Quando eu estava, como eu disse há pouco, quando eu estava a regressar de Penacova e quando eu vi que antes de ser o Hotel Palacete no Mondego tinha sido lá um preventório, eu comecei logo a pensar, e se aquele preventório tivesse testemunhado uma história de amor? Porque eu acho que um romance tem que ter uma história de amor. E depois comecei com os ses, que me são muito característicos, e se,
E comecei, ok, vou arranjar então preventório, fui ver em que data é que tinha sido, que o preventório esteve aberto, comecei a fazer contas, então a senhora tem que ter mais ou menos 60 e tal anos, depois surgiu a ideia da Violeta e depois surgiu a ideia do Arthur, também como personagem. E eu queria que a história fosse muito diferente dos 3 livros que eu tinha anteriores. E queria que ele fosse um livro com mais ritmo, que fosse um livro que tivesse também uma estrutura narrativa diferente. E então ele começa com o momento presente da Violeta. A Violeta está numa casa de repouso, em virtude da probabilidade de vir a ser revelado os segredos. Ela não consegue aguentar a pressão e vai para uma casa de repouso. E nesse dia, no último dia em que ela está nessa casa de repouso, ela propõe-se escrever a história dela e a história da Joaquina, que no fundo as duas se confundem. E por causa dessa história dessa relação que ela teve com a Joaquina, para se protegerem, elas criaram um segredo. E esse segredo vai-lhes comandar a vida e vai-lhes toldar os movimentos. Ela vai começar, em vez de ser ela a comandar o segredo, é o segredo que começa a tomar conta da vida delas. E a Joaquina, muito sábia, ela acha que chegou à altura de revelar o segredo e de pôr fim àquela, estava a faltar a palavra, àquela dor que vai no peito da Violeta. Mas elas tinham feito um pacto. O segredo é nosso e nós não o vamos revelar. Então a Joaquina, ok, a Violeta, não vou revelar o segredo enquanto eu for viva. Mas quando eu morrer, eu quero que a verdade seja reposta. E então deixa 5 envelopes, um dos quais para a Violeta, para o Arthur, para a Alice. Eu não posso depois dizer os outros dois destinatários dos envelopes, que isso faz parte da história, faz parte do suspense que eu quis criar com esta história. E pronto, e a partir daí a verdade vai ser reposta e eles vão ter que lidar com os segredos. E é exatamente à volta dos envelopes que a curiosidade fica muito aguçada no leitor, porque nós lemos, nunca mais aparecem os envelopes, não é? A Joaquina, entretanto, morre, mas não é logo de imediato desvendado no livro. Nós temos mesmo que ir lendo para saber o desenrolar da história. Ela está muito bem conseguida. Como é que se consegue, como é que foi este processo de criação da história, uma vez que... Primeiro, quanto tempo é que isto levou? Deve ter levado muito tempo a escrever esta história, porque ela requer aqui uma certa organização daquilo que se vai passando conforme se vai escrevendo. Estamos no passado, estamos no presente, andamos aqui para trás e para a frente, as personagens, como dizias há pouco, de repente está a própria Violeta a contar a história, mas entretanto houve algo que foi muito diferente para trás. Como é que tu criaste tudo isso? Como é que tu conseguiste organizar mentalmente? Ora bem, eu primeiro escolhi os nomes das personagens. Que têm a ver com a tua família? Sim, alguns têm, sim. Ficaram contentes? A minha tia ficou assim um bocadinho chateada porque na apresentação, no lançamento do livro, perguntaram-me quem era a personagem, quem era o pêndulo da história. E eu disse: o pêndulo da história é a Joaquina, porque ela mesmo depois de morta conseguiu provocar aqui uma série de conflitos. E a minha tia ficou: ai meu Deus, já me mataste. Não, mas eles ficaram contentes. Isto foi uma forma de eu homenagear a minha família. Eu acho que escrever, para além de transmitir uma história, eu acho que também temos que transmitir e temos que homenagear alguém. E em todos os livros, desde o primeiro livro até ao pêndulo, há sempre algumas pessoas da minha família, alguns nomes que eu fui buscar à minha família, porque eu gosto deles, são a minha família, são os que me viram crescer. Mas também é importante referir que não tem nada a ver as personagens com as pessoas na realidade. Rigorosamente nada. Na realidade, a Joaquina e o José são casados. No livro, o José é empregado da Joaquina e depois até acaba por sair da vivenda. Portanto, não, eu só lhes peguei nos nomes. Não gosta de gatos pretos, não é? Eu tenho 2 gatos pretos. A minha tia gosta de gatos. Fiquei assim um bocadinho, Belo não gosta de gatos pretos, eu tenho logo 2. Pronto, essa parte dos gatos pretos é para dar assim uma certa aura de mistério. Místico, sim, não é? Porque místico. O livro também tem um bocadinho dessa faceta do mistério, do místico, do sobrenatural, sim, do assombrado. Eu pensei, a Joaquina morava numa aldeia. A escolha da aldeia de Telhado também foi muito engraçada, porque eu queria, para a história ser mais consistente, ela tinha que ser de um meio pequeno. E ali não podia ser muito longe do Hotel Palacete de Mondego. E então andei à volta do concelho de Penacova, comecei a ver quais eram as aldeias que lá haviam e descobri que havia uma aldeia do Telhado. Achei logo o nome muito interessante,
e disse, não, vai ser esta aldeia, acho que faz todo sentido, é um nome diferente. E então a Joaquina era desta aldeia e há muito, antigamente, na altura em que a história se passa, havia muito aquela ideia de que, ok, uma pessoa cheia de dinheiro, ninguém conhece onde é que ela vem, tem assim uns gostos exuberantes, gosta de gatos pretos, ok, só pode ter alguma intervenção ali, algum relacionamento com o demónio. E pronto, então foi um bocadinho essa parte que eu quis trazer aqui para a história. E está bem conseguida, porque realmente, mesmo a própria personagem que não gosta dos gatos, não é? José. Anda ali à volta daquilo e consegue dar um certo enredo. Mas falávamos de como é que é o processo de criação de tudo isto, como é que tu conseguiste te organizar? Este livro foi quanto tempo é que tu demoraste a fazer este livro? Este livro foi o que me deu mais trabalho. Acredito que sim. Este livro foi o que me deu mais trabalho. Mas eu sou uma pessoa de ideias fixas. Eu, quando comecei, eu só fiquei satisfeita quando coloquei o último ponto final. E comecei a escrever, disse, não, ok, é para escrever. Eu não saía, só comia, trabalhava e escrevia. E os meus fins de semana eram passados quase exclusivamente a escrever, eu escrevia quase todos os dias. E eu criei as personagens, eu tenho um livro, um caderno, aliás, onde eu escrevo o nome das personagens, ponho alguns tópicos acerca daquilo que elas são e daquilo que eu quero que elas sejam na história. Vou criando não só a descrição física, mas depois vou criando, eu punha lá segredo. Joaquina tem este segredo, não posso revelar, como é lógico. E depois tinha as datas, porque todas as datas que estão aqui, o facto de aqui haver um incêndio no dia 7 de agosto aconteceu na realidade. Então isto deu-me muito trabalho, porque eu tinha que estar constantemente a fazer contas. Ok, se ela teve o filho aqui, então que idade é que ela teria? Eu tive que fazer todas estas contas. E eu tinha eu fiz assim, eu juntei 2 folhas A4, colei-as com fita cola e tinha aquilo, tipo um calendário à minha frente para eu não me esquecer. Esta nasceu aqui, este nasceu aqui, em 2018 tem esta idade, depois aquilo cruzado, depois punha, este segredo vai ser revelado mais à frente. E quando eu estou a escrever, às vezes chegava à altura em que, ok, está na hora de dormir, e eu deixava na última página, eu punha uma anotação, revelar este segredo mais tarde, ou revelar, a partir daqui, escrever o capítulo sobre as memórias, ou escrever sobre as recordações. Eu ia deixando sempre algumas indicações de quando eu pegasse na história, era aqui que eu tinha que continuar. Depois também tinha o índice, da página 10, falo nisto, naquilo, para me organizar, porque é impossível eu estar a ler tudo desde o início cada vez que vou pegar no livro. Então foi esta a história, foi esta a forma que eu tive de me organizar. Depois, a meio, tive ali um tempo em que eu não escrevi, porque por motivos profissionais eu não consegui escrever, e depois eu terminei-o uma semana em fevereiro, eu tirei essa semana de férias e o livro é para acabar e eu acabei nessa semana. Ficou ali um capítulo, que era o capítulo de ligação, porque estava ali com algum problema no meio, não sabia muito bem como é que eu ia ligar depois mais para a frente, e então escrevi o início, escrevi os capítulos finais, depois deixei só o capítulo de ligação, e depois então escrevi-o, dei a alguns colegas para ler, um dos meus colegas que me costuma ler o livro, o Paulo, ele disse-me, tens que mudar aquele capítulo da Alice, eu não gosto desta forma como ela se reencontra, tu consegues pôr as pessoas a chorar, que já era o mote do depois do fim, e eu disse, eu não quero que ninguém chore neste livro, eu quero que este livro seja diferente, que seja uma leitura boa, mas leve, eu não quero, ele, mas é a tua marca, tu tens que pôr as pessoas a chorar, e eu disse, mas eu não quero, este tem que ser diferente, ele, ok, mas tens que mudar na mesma aquele capítulo, e ele tinha razão, eu dou muito ouvidos àquilo que me dizem, e ele fez todo sentido, aquilo que ele me disse fez todo sentido, e eu achei que realmente mudar aquele capítulo enriqueceu a história, da forma como eu tinha, estava muito ligeira, e eu acho que ficou mais rica, ficou mais real, e eu acho que consegui. Vamos dar um miminho aos nossos ouvintes, vamos ouvir mais um excerto. Sim. Vamos para que parte? Ouvimos um bocadinho do início, sim, não foi? Agora se calhar... Agora o que é que vamos escutar? Eu acho que agora... Algo sobre a Joaquina? Exatamente. Eu acho que vou apresentar a Joaquina. Nesta parte é a Violeta que está a contar a história. Portanto, eu estou no capítulo do Palacete, 22/6/2018. Não era a primeira vez que Joaquina era confrontada com uma situação desagradável. A sua vida tinha sido pautada por uma quantidade considerável de situações displicentes com as quais sempre soube lidar e tirar-lhes partido a seu favor. Todavia, a imagem da capela do Palacete a arder queimava-lhe a alma. Nunca houve corda suficiente para a prender, nem mordaças suficientes para a calar.
sempre fora um espírito livre. Nunca se sentira presa a lado algum, exceto ao palacete. Depois de uma longa batalha, conseguira, no final da década de 90, por intermédio de um amigo, Dr. Vasconcelos, comprá-lo. Seguiram-se anos de projetos e lutas. As viagens entre Ovar, para onde se vira forçada a alterar a sua residência em 1997, e Penacova, tornaram-se semanais. Mandara construir a piscina no amplo terraço com vista para o Mondego e lá passara horas. Gostava de se sentar ali ao entardecer, entregar-se a devaneios. Relembrava a sua infância com alguma nostalgia e a sua adolescência com algum remorso. Agora, gozava a idade adulta com muito conforto, fruto em parte da sua habilidade para os negócios e de uma boa aptidão, de uma boa pitada de sorte. O palacete representava tudo aquilo a que se resumia a sua essência. E estamos com Elizabeth Pinho, O Pêndulo, O Segredo é Eterno. É um romance aliciante, como para quem nos acompanha já deu para perceber que realmente a curiosidade é constante sempre que vamos mudando de página. Temos aqui segredos para desvendar e nada melhor do que ficarmos mesmo a pensar que segredos é que são estes. Se quiser também divulgar o seu projeto literário, é muito simples, basta enviar um e-mail para culturando2015@gmail.com, agendar a sua entrevista, venha até ao estúdio da Infor TV, conversar comigo aqui à terça-feira das 20 às 21, com repetição à quinta no 106.3 à mesma hora. Elizabeth, uma pessoa formada em Direito, que dá muito trabalho também, não é? Também é bastante trabalhoso. Como é que se gera a questão também familiar? Como é que é a vida de um escritor que trabalha e depois tem o part-time de escrever, porque eu já tenho que dizer que é um part-time, porque nós temos que trabalhar em Portugal, não conseguimos ser escritores, não é? Então, como é que se gera a vida para depois ter tempo de sentar ali e ficar ali fechado? Porque é preciso ficar nessa solidão, entre aspas, para se poder criar. Tem que se abdicar de muitas coisas, tem que se abdicar de muitas idas ao café, tem que se abdicar de muitos passeios. E a família é sempre compreensiva, não é? Mais ou menos. Não deve ser fácil. É assim, nos primeiros livros não achava muita piada eu estar ali muito fechada e às vezes está na hora de jantar, o jantar ainda não está feito, estou atrasada, mas depois como perceberam que eu gostava de fazer isto, como perceberam que isto me realizava, então já nem me batiam à porta quando eu estava lá nos meus momentos solitários e já me deixavam escrever. Mas não é fácil, é preciso gostar-se mesmo muito e é preciso dedicar-se. São muitas horas, são muitas semanas, são muitos momentos que eu deixo de sair para me poder dedicar à escrita. Achas que vais deixar deixas este legado, óbvio, não é? E o que vem por aí, mas legado na família, nos filhos, por exemplo? Achas que alguém vai pegar na tua essência? Eu acho que não, porque o meu filho, só agora uma curiosidade, é o menino da capa. Eu na altura queria que a capa... Vamos mostrar assim, que vê-se melhor. Exato. Eu na altura queria que a capa representasse o Henrique, que é uma personagem que é um rapaz com 40 e poucos anos. Mas eu não havia ninguém que quisesse fazer a fotografia do Henrique. E então surgiu a ideia de ser o meu filho, mas como ele estava de costas, de lado e tal, não se via que ele era muito jovem. E então este livro teve um duplo sabor. Foi o meu bebé literário e tem o meu filho, que vai ficar para sempre. Este livro até está numa biblioteca em Riga, eu fui lá fazer um passeio e deixei um exemplar do meu livro lá. Portanto, alguém que se for à biblioteca de Riga está lá o meu livro. Como é que ele reage à mãe escritora? Nas ele não leva muito a sério, eu acho que ele só foi a uma apresentação, é esta. Sim, nesta foi na altura do Covid, ele não pôde ir, tivemos que selecionar as pessoas. Nesta ele foi porque os amigos também foram. Na Ampulheta ele também foi porque uma amiga dele foi ler o poema que inicia o livro, mas ele não, por norma não liga, ele é um miúdo que não gosta muito de ler, infelizmente. Acho engraçado a mãe escrever, mas ainda não... provavelmente vai acontecer como a mãe, não é? Se calhar. Dia mais tarde vai ali surgir o clique e ele começa a escrever. Mas eu sempre gostei, eu sempre gostei de criar histórias na minha cabeça. Eu sempre gostei de... Eu na altura, na escola primária, nós até tínhamos às vezes fazíamos umas peças de teatro e eu gostava sempre de criar ali aqueles enredos. Se calhar vem daí, se calhar não escrevia, mas as histórias estavam aqui dentro. Vamos relembrar como é que podem ter O Pêndulo e outros livros que ainda existam à venda. Eles estão disponíveis nos sites habituais das livrarias online, FNAC,
Bertrand e UC. O pêndulo, para já, está esgotado na UC e na Bertrand, mas ele será reposto daqui a algum tempo, depois poderão adquiri-lo. Estão também disponíveis no site da minha editora Cordel de Prata, e se quiserem um exemplar autografado, é simples, contactem-me através do Facebook ou do Instagram. E é só pedir o livro autografado. Exatamente. Eu sei que tu recebeste uma mensagem muito interessante de alguém que leu o livro. Não gostavas de partilhar com sim. toda a gente para ficar registado para a posteridade, porque é sempre muito interessante quando nós estamos longe de casa. Isto aconteceu em Penacova, não é? Sim. Longe de casa, e tem alguém que vai ler o livro e vai ter o cuidado de enviar uma mensagem a dizer: olha, gostei. Foi assim. Sim, eu quando fui a Penacova fazer a apresentação do meu livro, aliás, era um sítio mesmo que eu queria fazer, que eu queria estar lá. Independentemente de ter muito ou pouca gente, eu queria mesmo lá ir. E depois estavam lá algumas pessoas, alguns dos quais eram naturais da aldeia de Telhado, até me contaram porque é que a aldeia de Telhado se chamava Aldeia do Telhado, e uma dessas pessoas que estava lá comprou o livro, eu autografei e leu. E eu pedi-lhes: olha, por favor, depois diga-me o que é que achou. Entretanto, nós começámos-nos a seguir mutuamente nas redes sociais, e o senhor David Almeida, ainda por cima é um senhor, que é coisa... Normalmente os senhores não gostam tanto de ler romances, e o senhor David Almeida leu o livro e depois mandou-me aqui uma mensagem no dia 6 de março. Boa tarde, Elizabeth. Ainda não lhe tinha dado o feedback da leitura de O Pêndulo. Gostei muito. Bem escrito, suspense, muito bem gerido, surpreendente, muito bom. Votos amigos e sinceros de muitos mais êxitos que não duvido se seguirão. Beijinho. Isto é extremamente importante para um escritor, receber o feedback dos seus leitores. Sim. E tu recebes bastantes, não é? Sim, eu antes até costumava publicá-los no Instagram, mas isso depois começou a dar muito trabalho, eu não tinha tempo, e então alguns eu nem publico. Uma colega minha, por exemplo, ela esteve neste fim de semana nos Açores e levou o livro para a Ilha Terceira. E ela leu no tempo todo que esteve lá e também me mandou uma mensagem: a Elizabeth, gostei, sou tua fã, o livro cheio de enredo, foi viciante. Mas é que é isso mesmo, é cheio de enredo e viciante. E fiquei muito curiosa, uma vez que eu ainda não terminei, não posso falar muito do fim deste livro, porque não sei se ele vai realmente ser assim tão surpreendente. Eu acho que ele vai ser brutal, não é? Porque a curiosidade é tanta, mas o que me chamou muita atenção foi o refúgio, a escolha dos locais para se refugiarem, para saírem. Esses sítios existem? Foram pensados por ti? Conheces? Sim, é assim. No dia em que eu fui fazer lá a sessão fotográfica ao Hotel Palacete Mondego, nós depois viemos pelo Luso e encontramos lá no Luso uma casa que também estava abandonada, que é lindíssima. É uma casa azul, daí a vivenda também ser azul. E foi essa vivenda que ficou na minha cabeça. Eu disse: não, esta é a fotografia ideal da minha cabeça, a minha fotografia imaginária para a vivenda da Joaquina. O refúgio é aqui uma casinha no Frador, que agora já não existe. Existia. Mas na altura existia? Sim, existia quando era pequena. Eu fiquei sempre com esta casa na minha cabeça. Ficava lá no sul, na altura aquilo era um bairro mais de pescadores. E a casinha ficou sempre na minha cabeça e olha, e agora está registada, já não existe, mas não, já não existe registada. Tem lá blocos de apartamentos, infelizmente. E quiseste também que este livro tivesse assim uma vertente educativa? Dar um alerta também à sociedade, às vezes aos pensamentos perversos das pessoas, para que as pessoas percebam que temos também que aceitar o outro, a diferença. Como ele é, e a diferença. Sim, a diferença. Também tem aqui esta vertente. Sim, tem Foi propositada. Na altura não, na altura saiu. E agora faz todo sentido. Agora faz todo sentido. Na altura a minha ideia, e todos os livros têm alguma coisa, aqui é o pensar se haverá a próxima vez, é viver o agora, aqui fala do amor, aqui fala, já nem me lembro, da paixão, e aqui a minha ideia era focar o perdão. O perdão. Todos nós temos segredos, todos nós às vezes mentimos, aquelas mentiras piadosas. Só que nós não medimos as consequências dos nossos atos. E às vezes, quando a verdade vem ao de cima, depois fica aquela mágoa e as pessoas têm muito o hábito de dizer: eu perdoo, mas não esqueço. Se não esquecer é porque não perdoaram. E eu acho que o ser humano tem uma capacidade enorme para amar, mas eu acho que para que consiga-se viver bem, nós temos que ter ainda uma capacidade maior para perdoar.
E por isso aqui a importância desta Sim. parte também Do perdão. sentimental. Sim. E de nós refletirmos, pararmos para refletirmos nos nossos próprios atos. Exatamente, e era isso, eu neste queria focar mesmo o perdão, mas para chegar ao perdão tinha que haver outro bem maior, que é o amor. Se Exato. nós amamos, conseguimos No fundo, perdoar. o tema principal será sempre esse. Sim. O amor. Sim. O amor. Elizabeth, projetos futuros. Agora a seguir ao pêndulo, o que é que vem? O que é que vem? Assim, eu comecei a escrever, ainda o pêndulo estava por sair, comecei a escrever um livro, mas depois tive que parar. Parei porque o livro não estava a ir no caminho que eu queria. Todos os livros são diferentes e se eu escrever um quinto livro tem que ser obrigatoriamente diferente. Para fazer igual, não faço. Ou são diferentes, ou então não quero que leiam mais do mesmo. É um bocado parecido com aquele. Não, tem que ser diferente. Mas estava ali a chegar, ali numa altura que não estava a fluir, não estava a sair tão bem, não estava a ir pelo caminho certo. Entretanto, depois eu tive aqui um problema com os ombros e não consigo estar muito tempo no computador. Então tive que abandonar um bocadinho o livro que está lá, tem 50 páginas. Mas já mostrei à Gorete, já mostrei ao Paulo e já mostrei à revisora, à pessoa que fez a revisão do pêndulo, e elas disseram que sim, que a Gabriela, que foi a pessoa que fez a revisão do pêndulo, ela até, nós falamos por e-mail, trocamos e-mails, e ela disse, vem por aqui mais mistérios, e eu sei que a Elizabeth navega bem nestes mares. Mas pronto, entretanto eu não consegui mais avançar, depois estive também a trabalhar na apresentação do pêndulo, criar os envelopes, porque eu convidei as pessoas, as bookstagramas, eu convidei através das cartas que a Joaquina mandava, que a Joaquina deixou para eles. Então eu fiz cartinhas para as bookstagramas com pequenos dilemas para elas tentarem decifrar. E foi muito engraçado, foi muito giro. E, pronto, e acho que em parte a apresentação ter sido tão boa, a primeira apresentação do pêndulo ter sido tão boa, também devo ao facto desse grupo ter-me ajudado também a divulgar o livro. E no qual faz parte a Diana, que é a menina prefaciadora do meu livro. Estamos quase na reta final, faltam poucos minutos para terminarmos esta nossa hora. O que é que te apraz dizer que não foi dito e que tu queres deixar aqui referenciado sobre esse livro? Eu se calhar ia ler o início de uma carta. Força. Pode ser? Eu acho que sim, é bastante interessante, para que as pessoas fiquem mesmo a pensar, isto promete. Então, primeiro envelope. Meu querido Arthur, se estás a ler esta missiva, por certo já és conhecedor de um dos meus maiores segredos e deves estar a odiar-me por nunca te ter revelado. Espero que esse sentimento tão mau que nos dilacera por dentro, o ódio, desapareça assim que des por terminada a leitura deste manuscrito. Antes, porém, de prosseguires a leitura desta que foi a segunda carta mais dolorosa que escrevi desde que me conheço como gente, peço-te que encontres um sítio dentro de ti, onde ainda haja alegria e expulses a dor, pois só assim conseguirás compreender tudo quanto ainda tenho para te revelar. Na vida, nem tudo é branco ou preto. Temos sempre os tons cinzentos a pintarem a nossa existência quando as cores do arco-íris deixam de brilhar no horizonte que é a nossa caminhada solitária até ao dia do juízo final. A minha vida, a vida desta Joaquina que todos pintaram com as cores desse mesmo arco-íris, nunca teve todas essas cores, mas foi pigmentada com a cor mais bonita com que qualquer pintor poderia alguma vez pintar uma tela, a cor do amor. Contudo, e por causa desse amor, vi-me rodeada de muitos mais períodos cinzentos e fui incapaz de os transformar em branco, ou em preto, ou mesmo até de os colorir. Agora que espero teres encontrado esse lugar imaculado dentro de ti, onde existe a cor da compreensão, vou-te contar o meu segredo. E ficamos aqui, não é? Qual será o segredo para isso? É preciso ter este livro, adquirir o pêndulo, lê-lo e desvendar este mistério. E depois dar a minha opinião. É isso que eu vou fazer e prometo dar a minha opinião no fim. Para já estou a adorar o livro, ele é mesmo muito viciante. Elizabeth, eu vou desafiar-te a nós terminarmos o nosso programa, antes de nos despedirmos, nestes últimos minutos, a terminares tu a leres um poema dos teus. Ai, meu Deus. Tal e qual como nós começamos com um poema, vamos terminar com um poema. No entanto, eu aproveito para te agradecer teres estado aqui no Culturando. Obrigada. Foi para mim uma honra enorme podermos estar aqui a conversar e a tentar desvendar estes mistérios sobre o pêndulo. Desejar-te muito sucesso e tens um minutinho de antena, antes de terminar o poema, tens um minutinho de antena para os teus agradecimentos, para dizeres o que quiseres lá para casa, para mandar os beijinhos para toda a gente.
Pronto, então, em primeiro lugar, o meu grande agradecimento à Rosa por me ter convidado para estar aqui neste programa, falar sobre os meus livros e, em especial, falar sobre o pêndulo. É muito bom quando alguém nos convida para falarmos sobre aquilo que nós gostamos de fazer, que é escrever. Mas escrever só faz sentido se tiver alguém do lado de lá que leia aquilo que escrevemos e, acima de tudo, que depois nos transmitam aquilo que o nosso livro lhes causou. Se gostaram, se não gostaram, qualquer comentário é importante para ajudar um escritor a escrever e a crescer. Por isso, muito obrigada a todos os que lerem, a todos aqueles que irão ler o meu livro. Passem pela minha página de Facebook, passem pelo Instagram e falem comigo. Obrigada também a todos aqueles que nos foram acompanhando aqui nas nossas redes sociais. À Elizabeth, muito sucesso, é aquilo que eu lhe desejo. A você que está aí desse lado, se quiser vir divulgar o seu projeto, já sabe, culturando2015@gmail.com. Na próxima semana volto com mais novidades. E, atenção, fico curioso, porque para a semana temos aqui convidados muito, muito especiais. Como sempre, são todos eles especiais e estão todos no coração. Elizabeth, resta-me só desejar-te mesmo muito sucesso, que continues a escrever, que o pêndulo continue a andar por aí de mão em mão e que as histórias surjam. E aqui o Culturando está de portas abertas para te receber e divulgar o teu trabalho. A você em casa. Até a próxima semana e vamos ficar com a poesia de Elizabeth Pinho. Não há lugar. Não há lugar para esconder o que sinto. Esta verdade que mora dentro de mim. Partirei sozinha por entre a multidão, neste meu derradeiro anseio de solidão. O frio percorre o meu corpo franzino, incapaz de se mover sem ser em vão. Já não tenho sorte rumo ao norte, já nem sei se viva ou deseja morte. Não oculto a verdade que me sufoca, nas entranhas cuja a culpa corrói. Não consigo viver com o que sinto, neste fogo lento que me destrói. Vagueio como um barco à deriva, pelos tumultuosos caminhos do coração. Procuro um abrigo secreto e invisível, que me apaga esta sombra de ilusão. Não há lugar para esconder o que sinto, porque tudo em mim é verdade e dor. Não há lugar para enterrar o que me consome, porque tudo o que no fundo sinto é somente amor.